Olá, sejam muito bem-vindos. Nossa terceira aulinha e uma das mais importantes. Espero que vocês gravem essa aula e assistam várias vezes, porque aqui eu vou apresentar uma fórmula que vocês vão usar para qualquer tipo de problemas. Eu sou a Bernadette, espero que vocês me acompanhem, curtam e divulguem. Vamos lá? Como que é essa fórmula que eu desenvolvi no decorrer desse tempo? Eu vou dividir em 3 partes. A primeira delas é a linha do pensamento. Ela só tem 10% de poder, por isso que você ficar mentalizando demais não dá muito certo. A outra é a expressão corporal. Daí o título do meu canal ser Conversa Corporal. E a outra, por mais inacreditável que pareça, é a externa. A realidade externa faz sim parte da nossa estrutura mental. Como é que eu vou ensinar vocês a trabalharem a estrutura mental, que infelizmente é igual para todo mundo. E os problemas, eles resultam dessa falta de articulação entre essas 3 mentes. E é isso que vocês vão aprender aqui. Legal, né? Vamos lá, então. A linha do pensamento é aquilo que você acredita que você é, são suas crenças, seus sonhos, aquilo que você piamente acredita que você é. Mas eu chamo ela, para facilitar, da mentira. Que uma coisa que eu acredito pode ser uma mentira. A corporal é o grande reservatório, é tudo aquilo que nós temos guardado, que cada segundo que nós vivemos está registrado aqui dentro, só que ela apaga, fica oculta. E é essa oculta que nós temos que ir de encontro. Por isso que quando eu peço para vocês fazerem as frases negativas, é porque eu quero que vocês entrem em contato, não tenham medo desse encontro com vocês mesmos, que é fantástico. Sim, um pouquinho dolorido, vou concordar, a princípio é um pouquinho dolorido, mas se não for através de você, com o seu trabalho, vai ser através da realidade externa, que é onde nós vamos entrar agora. A realidade externa, ela é produzida pela nossa expressão corporal, é o nosso corpo, que por ele ter um palco desenhado lá na infância, você viveu algumas situações, algumas dificuldades e ela registrou. E porque ela registrou, ela quer, e ela não quer prejudicar, ela não quer ofender, ela só quer se fazer conhecida. Como ela não tem o verbo, ela se utiliza da reação física. Então, o que nós vamos conversar aqui? Vamos conversar com a nossa reação física, que não deixa de ser um diálogo. Um diálogo entre o meu corpo, que quer passar a mensagem, para a minha linha do pensamento. Mas eu estou tão atenta a tanta coisa, tanta mágoa, tanta coisa aqui, que eu não percebo. Seria fácil de entender, seria assim, quando eu pedi para vocês falarem o negativo e deu a reação física, vocês entraram em contato com o quê? Se a mente da linha do pensamento se chama mentira, então o nosso corpo vamos chamar de verdade. Então nós temos que encontrar a nossa verdade. E por mais dolorido que seja, se ela não for encontrada, trabalhada e jogada fora da sua estrutura mental, ela vai ficar atrapalhando a sua vida. Seria o equivalente a dizer assim, que cada vez que eu tive um problema na infância de rejeição, um exemplo de rejeição, se eu não arrancar essa rejeição de dentro de mim, eu sempre vou atrair pessoas que me rejeitem para que eu entre em contato com isso, trabalhe e você jogue fora isso. Vocês querem aprender isso? É muito fantástico. Mas pela aula de hoje, eu quero que vocês aprendam a fórmula, que seria assim, a linha do pensamento bem
O único detalhe é que uma fala o verbo e a outra fala reações físicas. Claro que uma vai trabalhar de acordo com a outra. Outra coisa que eu estava esquecendo de falar, uma é oposta à outra. Não necessariamente assim em todos os casos. Você pode fazer o teste. Tudo que eu falar aqui, vocês vão em casa e façam o teste. Se quando você fala alguma coisa, por exemplo, vou dar um exemplo financeiro. Se você diz assim, quero ser pobre, perder meus bens. Se você ficar bem quietinha e escutar o seu corpo, ele vai reagir ou não vai reagir. Mas digamos que alguém diga assim, não, mas eu não senti nada. Ótimo, não sentiu nada. Provavelmente você tem bastante dinheiro. Então existe pessoas que não vai sentir nada. Tem pessoas que eu digo assim, joga algum dinheiro fora e ela não sente absolutamente nada. Porque essa pessoa não tem esse problema dentro dela. Já aquela que tem um problema, se eu disser, joga 50 reais fora, ela vai sentir alguma coisa. Talvez não no corpo. É isso que é importante levantar. Não necessariamente no corpo, mas na linha do pensamento vai ficar. Nossa, mas eu vou ficar sem, vai fazer falta. Quer dizer, houve uma quebra. E vocês nunca pararam para pensar de que quantas outras coisas você não tem essa quebra, que você consegue jogar fora. Isso depois, quando eu for falar da parte financeira, nós vamos trabalhar bem essa estrutura financeira, que é a mais fácil que tem. A parte mais difícil de trabalhar aqui dentro de nós são as ligações, as relações afetivas, as relações amorosas, as relações entre pai e filho. Essa é mais complicada, mas também tem jeito se vocês conhecerem bem a fórmula. E a fórmula, então, de novo, pequenininha, 10%, a linha do pensamento. A grandona, aquela que nós temos que conhecer, senão ela vai insistir até que um dia você tenha que, lá bem velhinho, você diga, eu tive que aprender isso, eu tive que entender que se eu atrair um marido alcoólatra pela 5ª vez, significa que eu que atraí, eu sou responsável. Outra coisa, aqui a gente não culpa o mundo pelas coisas. No meu trabalho, a gente vai 100% se achar responsável pelaquilo que você atrai. Entramos na realidade externa. O que é a realidade externa? Quem é que produz a realidade externa? Hoje vocês já sabem que quem produz a realidade externa não é a linha do pensamento, senão quem que teria problemas? Ninguém, né? Então a linha do pensamento é uma luta, porque primeiro ela não tem poder. Segundo, que esse corpo tão majestoso, que ele quer se fazer conhecido, mas ao mesmo tempo ele não pode passar as mensagens. Claro que ele passa através de sonho, depois vocês vão entender os sonhos também. Me sigam que tem bastante novidade. Mas vamos lá, ela precisa conversar conosco. E se ela precisa conversar conosco, ela é tão inteligente que ela vai fazer de um tudo para que vocês venham a se conhecer. Não é questão de eu dizer, não, eu vou fazer o trabalho que a Bernadette está me colocando. Não tem saída. Se tivesse, eu tinha descoberto. Mas eu vi que eu tinha que sempre voltar para dentro de mim, procurar as minhas dificuldades, os meus desamores, os meus conflitos e arrancar. Vamos lá então, de novo. Linha do pensamento, nossa mentira. Corpo, nossa verdade. Uma verdade meio oculta porque todos os dias, quando você é rejeitado, você já passa mal, já sofre. Então, quer dizer, entre aspas, você não conhece, mas você sabe que a sua amiga lá não sente nada em ser rejeitada. E você sim, então quem tem o problema é você. Então vamos ter que tirar. Conhecendo a mente, a gente vai começando a articular. Linha do pensamento, o corpo reage sempre que você estiver diante de uma coisa que você tem guardada dentro de você e meio esquecido. E vamos dizer assim, a realidade externa, quem produz a realidade externa é a sua conversa corporal.
ela faz as coisas acontecer no externo para você ter reação física e através dessa reação física vir a se conhecer melhor. Certo? Então, parou o negócio de dizer fulano de tal culpado, fulano... Eu sou a responsável pelo aquilo que eu atraio. A hora que vocês arrancarem essas verdades, que eu já vou ensinar, calma, ela vai... Aquela pessoa, aquela situação externa vai se modificar. Eu digo sempre assim, não mexe no externo, isso pertence a Deus. Eu vou fazer a minha parte, que a dele ele fará. Então, eu pessoalmente não mexo no externo. O externo se manifestou de alguma forma, eu vou correndo para dentro de mim. E uma das coisas mais importantes que eu guardo é que sempre o meu corpo, ele não age nesse momento real. Ele não está nesse presente. Claro que essa vai ser a intenção desse trabalho que eu realizo com vocês. É fazer com que vocês realmente vivam nesse presente. Mas é muito raro. Desde que você diga que você tenha uma reação física, significa que naquele momento da reação física, você está presa no passado. Então, o que temos que fazer? Se uma mente, a corporal, ela, veja, ó, essa é uma parte um pouquinho complicada, mas eu vou tentar explicar melhor. Quando a linha do pensamento, ela vê a realidade presente, esta de agora. A corporal, ela também poderia ver, mas para isso teríamos que ir lá no passado e buscar e trazer as duas, e as duas terem a mesma idade. Desde que uma pessoa tenha reação física diante de algo, ela está com uma mente, a pequenininha, a mentira está aqui e a verdade está lá atrás. Se a verdade está lá atrás, o que nós temos que fazer? Trazer ela para cá. Como é que traz ela? Vamos lá. Cada vez que alguém tiver uma reação física diante de algo, é o corpo está tendo reação. Então, vocês vão, a partir de agora, prestar atenção na linha do pensamento e o que o corpo também está dizendo. Mas é tão difícil no começo, eu acredito, eu passei pelo processo, porque essa mente tenta te convencer que não, que essa reação é normal, mas não é normal. Você pode ser rejeitado, pode ser roubado, você pode, desde que você não sinta a reação física, é impossível isso acontecer. Mas depois vocês vão entender depois as tarefas prontas. Por isso que é necessário fazer tudo que eu peço, porque vocês vão começando a fazer um buraco entre essa mente e essa aqui, porque por hora, digamos agora, as pessoas, elas estão todas misturadas. O externo misturado com o corpo e o corpo com o pensamento, é tudo muito confuso. Mas assim que vocês começarem a separar o que é da linha do pensamento, o que é do corpo e o que é do externo. O mais importante disso tudo é saber que sempre que você tem uma reação física, tem a ver contigo. E guardem essa parte mais importante. Sempre que o meu corpo reagir, ele está contando algo do meu passado que é semelhante ao presente agora. Então, essa pessoa que está me ofendendo agora, eu estou tendo reação física, tremedeira, com vontade de brigar com ela. Por quê? Porque ela, o meu corpo, reconhece essa pessoa, vê a semelhança entre alguém no meu passado e essa pessoa do presente. Mas eu aqui, na minha linha do pensamento, não percebo isso. Esse é o nosso trabalho. É conseguir na hora exata dizer, não, o meu corpo está lembrando de algo. Essa pessoa não tem nada a ver. Eu faço assim. Quando alguém me ofende, me magoa, eu vou correndo para o passado e nego essa pessoa que está na minha frente. Porque eu sei que fui eu que produzi. Se fui eu que produzi, então eu sou responsável. Eu precisava ter a recordação do passado. Eu não poderia ter a reação do que as pessoas estão vivendo hoje. Então, o que nós vamos resgatar com esse trabalho? Nós vamos resgatar as lembranças que estão apagadinhas, que a gente pensa que pôs lá dentro e guardou e ela nunca mais vai aparecer. Ela vai aparecer sim. E ela vai ficar
Até que você vá lá dentro e diga, é claro, eu produzi isso, porque esta mente, ela vai fazer de tudo para se fazer conhecida. Isso não adianta. Pode dizer que é loucura que eu estou falando, que é não sei o que, mas não. Pode ter certeza que esta mente não desiste. Assim, ela pode vir a desistir. Com o passar dos anos, quanto mais você não liga mesmo, só é um poço de reação física e reações mesmo, de falas e de brigas, ela desiste. Nesse momento, entra a doença. É como se a mente dissesse assim, desisto. Como você não quer ver que você tem várias atitudes infantis, nós vamos falar muito da nossa criança no meu blog, tem muitos artigos sobre a criança. O blog se chama Conversa Corporal Blog, também para ajudar vocês. Quem quiser acessa lá, que tem 19 artigos muito, muito bons. Vamos lá. Ela desiste. Quando ela desiste, ela cria a doença. E a doença, normalmente, ela vai ser produzida com a intenção de traduzir assim, quase que claramente, aquela dificuldade que você teve no decorrer da sua vida toda. Então veja bem melhor aprender comigo aqui, entrar lá dentro, vasculhar lá dentro, aproveitar as situações do presente, as situações externas, aproveitar as pessoas que te fazem mal, para ver se você recorda quem te fez mal no passado. Aí você vai fazendo o quê? No final, a intenção é que esta mente queira uma coisa e essa outra também queira. Mas o que está acontecendo agora é que uma quer uma coisa e a outra quer outra, e a responsável pelo querer projeta no externo. Então, e eu não tenho controle sobre ela. Se eu não tenho controle, eu não posso arrumar nem o meu interno, nem o meu externo, e fico aqui sendo ou dominada pelo mundo ou tentando dominar o mundo, que também tem gente que nessa situação tenta fazer isso. Mas vamos lá. Então vamos nós mesmos lá dentro. Eu estou ensinando uma coisa fantástica. É só fazer. Vocês vão testar. Vão assim que depois que passou a situação de conflito, volta na cena e diz, não é a primeira vez que eu vivo isso. Fui eu que produzi isso e eu preciso disso para me conhecer melhor. Vocês vão ter a recordação. Passa um dia, 2 ou 3, vocês vão ter a recordação. Próxima vez que essa pessoa te magoar, você já não vai reagir com tanta ênfase. Mas ainda não vai recordar, porque a nossa mente, ela trabalha por degraus. E outra coisa que eu faço questão de deixar dito aqui, não tenho medo de encontrar a verdade. Quando vocês falarem em voz alta uma coisa que for verdade, que deu a reação, é verdade. Não tenho receio, é muito simples. Agora vem a parte boa. A parte simples é, fale em voz alta uma vez. Presta atenção na reação corporal. Deu reação, concorde, fala para o seu corpo. É verdade, por muitos anos você tentou me contar isso. Fala com ele, que ele está só contando para a sua linha do pensamento o que você até hoje não tinha tido acesso. Fale mais uma vez, de novo, vocês vão perceber uma coisa, o sintoma vai diminuindo. Talvez não vai diminuir totalmente no primeiro dia, porque primeiro que alguém que estiver me assistindo não vai aceitar, não vai dizer não. Isso é loucura. Imagina que eu tenho dentro de mim o desejo de ser uma pessoa falida, por exemplo. Tem. Fala em voz alta. Ou pegue, já que às vezes tem gente que é muito fechado, que essas duas estruturas, dependendo da idade, já está cheia de cimento em volta. Talvez essa pessoa até fale, mas fechando, se abra e entra aqui dentro. Vocês vão falar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Na quarta, quinta vez, vocês vão perceber que já não dá mais muita coisa. Por isso que é necessário falar em voz alta. E coisas negativas que espero que ninguém que esteja aqui queira retirar
as coisas positivas que tem dentro de vocês. Vamos limpar a nossa mente. Fale 4, 5 vezes. É claro que o processo não termina aí, não. É bom que vocês vão ter mais vídeos, mais informação, porque depois vocês vão fazer a imaginação. Tem muita coisa. Espero que vocês estejam me acompanhando, assistindo várias vezes. Lembra que a mente, ela vai abrindo devagarinho, ela não abre assim, senão seria muito fácil. Vão assistindo e divulguem, e se inscrevam, e ajude mais pessoas a sair de algum buraco que esteja muito difícil de viver. No final é muito gostoso. A caminhada é um pouco dolorida, mas no final, de qualquer forma, fazendo ou não fazendo o que eu peço a vocês, a vida ia fazer o mesmo trabalho, porque eu copiei da vida o que eu sei até hoje. Muito obrigada.